Uns jogam pro lado que ele foi inocentado, outros falam que só caducou o processo e começou tudo de novo. Que ele vai ter que rever todo o processo de novo, que na verdade ele não foi inocentado. A gente consegue dar uma visão profissional do... Consigo te explicar assim. Vamos lá. Primeira coisa, o que aconteceu no caso do ex-presidente Lula é o seguinte: o Lula não foi inocentado. O caso do Lula não é de você entrar no mérito do processo e falar assim, olha, não existiram provas contra ele e ele, por isso, ele foi inocentado. Não, ele não foi inocentado na acepção da palavra inocente. O que aconteceu com Lula foi o seguinte, esqueci o nome do advogado dele, agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar o nome do advogado dele. Desde a primeira instância, ele estava questionando a imparcialidade do Sérgio Moro. Sim, exatamente. Que o Sérgio Moro era, na opinião da defesa, um juiz parcial. O Zanini? Zanini. Um juiz parcial. E quando você questiona a parcialidade de um juiz, existe uma exceção no direito chamada exceção de suspeição. Ou seja, aquele cara é suspeito. Ele pode ser suspeito, por exemplo, porque ele é amigo ou inimigo capital, por exemplo, do réu. Ou amigo de alguém que é inimigo. Puxa alguma coisa, né? Ele está subjetivamente ligado ao processo. Ao processo. Pode ser isso até emocionalmente, ligado, né? de alguma forma. Né? Exatamente, ligado subjetivamente ao processo. E o STF, a segunda turma do STF, entendeu que realmente o Moro era suspeito para julgar o Lula. E, em consequência disso, anulou tudo os que foi atos feito, decisórios e probatórios dos autos, tudo que foi feito. Para ser revisto por um Exatamente. Quando você anula os atos, só para explicar para o pessoal, por exemplo, você anula a sentença de primeiro grau. Você anulou a decisão que recebeu a denúncia. Você anulou o acórdão condenatório. Isso, para o direito penal, significa você anulou os marcos interruptivos da prescrição. O que são marcos interruptivos da prescrição? A prescrição começa a contar e vem uma sentença condenatória, vem um acórdão condenatório ou o recebimento da denúncia e interrompe. Interrompe, ele zera e volta a contar de novo. Como você anulou essas causas que interromperam a prescrição continuou a contar sem ser interrompida. E aí já foi decretada a prescrição do caso do Lula. E meio que caducou. É o que a gente chama popularmente de caducar. E tem uma coisa, várias provas chegaram a oferecer denúncia depois contra o ex-presidente, e várias provas foram tidas como ilícitas. Então, quando as provas foram tidas como ilícitas pelo STF, a juíza não tinha uma coisa chamada justa causa para receber a denúncia. O que é justa causa? É você ter provas mínimas para sustentar uma denúncia. E foi isso que aconteceu. Então, ele não foi inocentado, propriamente dito. Não foi mérito de inocência. Ele não foi... E tinha como fazer isso sem continuar rolando para caducar? Ou sempre que faz isso que você falou, ele continua prescrevendo, né? Me fala. A prescrição continua correndo. Que anulou os atos interruptivos da prescrição. Então ela continua correndo, ela não é interrompida. E tinha alguma outra forma de fazer sem travando esse tempo para ela não continuar correndo? Não, né? Nesse caso não, porque anulou, quando ele foi tido como suspeito, anulou tudo. Aí a outra parte teria que correr para vir com outras... Mas aí a prescrição já tinha acontecido. Aí era inevitável. Então, mas aí o que acontece? Entre aspas, caducou o processo. Aí, vamos supor, a acusação tem que recomeçar, tem que dar entrada numa acusação de novo e fazer um novo processo e recomeçar de novo? Se o caso tiver prescrito, não tem como.
Mas aí então, mas aí ele não tá inocentado. Tempo, né? Ele não tá inocentado na acepção da palavra inocente. Neste caso que foi aberto, nada se... Ele não está condenado. Exatamente, nada se fechou ali naquele... Para inocência, não. O juiz não disse o seguinte, ó, ele não cometeu o crime. Na verdade, não teve definição. Não teve definição. Não teve definição. Acabou que no final o STF anulou tudo. Acabou que no final anulou E aí, como tudo. é que faz? Se por exemplo, assim... E aí ele voltou a poder ser candidato. Sim, novamente. exatamente. E aí, vamos supor, o pessoal... Porque eu achei que quando parou, quem estava acusando... tinha que começar de novo e já correndo. Só que eles, tipo assim, eu tô entendendo que não deu tempo deles voltarem. Isso aí, porque já prescreveu. A prescrição vamos mata supor, tudo. não sei, o pessoal da acusação quer abrir um novo processo, ele tem que recomeçar um processo e entrar com denúncia, tem que ter prova, o processo tudo zero. Todo de novo. Agora, quando um fato está prescrito, aí já era. Aquele já acabou. Dali pra trás já acabou. Mas o Moro tá correndo um processo contra ele agora. É isso? Tem processo contra o Moro. Por causa da suspeição dele. Tem processo contra o Moro. Tentando ligar de alguma forma, né? Isso tem. O Cortella diz o seguinte, o Lula continua sendo um cara que precisa se explicar para a população. Sim. Ele continua sendo um cara, ele pode não dever para justiça, mas para a população ele continua sendo um cara que precisa se explicar. Politicamente ele precisa se explicar. O que aconteceu, meu amigo? Você está entendendo? Ele continua precisando se explicar. Agora, juridicamente, regras foram desobedecidas e aí a consequência é a nulidade. A nulidade do processo é o seguinte, quando se fala em nulidade em direito, assim, para você entender assim, de forma fácil, é o seguinte, por que existe nulidade? Porque se não existisse nulidade, a lei seria fogo que não queima, água que não molha. Eu crio regras processuais que têm que ser obedecidas. Se não forem obedecidas, eu tenho que anular. Porque se eu não dou uma sanção, a nulidade nada mais é que uma punição, uma sanção para quem desobedeceu as regras. Então, se eu tenho regras, eu tenho que ter uma sanção para quem desobedecê-la. Porque senão é fogo que não queima, água que não molha. Então, tenho regra? Tem. Obedece, meu amigo. Senão vai ter nulidade. O problema é que às vezes isso é passado também para a população de uma forma totalmente deturpada. Distorcida, né? Distorcida. Agora também, né? O sujo falando mal lavado. Porque um agiu errado de ter passado por cima do preto e do branco e o outro que tava querendo for privilegiado para se defender de não sei o quê. Porque se você não deve, você não teme, né? Porque pelas conversas dele também dava para entender que tinha alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que tinha que cair o raio do foro privilegiado e acabou.